Fala, meu amigo, a CBA está derretendo 10% nos últimos 5 dias, muito em decorrência de um péssimo resultado entregue pela CBA ao mercado. Agora nós temos aqui um prejuízo de 263 milhões frente ao lucro de 100 milhões no mesmo trimestre do ano passado e uma alavancagem de 9,7 vezes. Será que essa empresa tem salvação? Será que é vantajoso manter esse ativo na nossa carteira de longo prazo? Bom, nesse vídeo eu vou trazer para vocês os principais pontos chave do resultado para você entender o cenário atual da empresa e qual que é a perspectiva que nós podemos esperar para a CBA a médio e longo prazo. É importante destacar que a gente está falando aqui, pessoal, de um cenário adverso do mercado de alumínio. Olhando aqui para o ciclo de preço da commodity, o terceiro trimestre de 2023 foi o ponto mais fundo do ciclo. Então é muito complicado a gente comparar o período atual com o período do ano passado, sendo que o alumínio estava com a cotação muito mais elevada, né? Porém, quando a gente fala de custo do produto vendido, a empresa não tem controlado bem os seus custos. A gente está falando de uma empresa que está no primeiro quartil da curva de custos global. Então, se ela tem um custo de produção de $1.821 por tonelada, com alumínio nessa faixa de preço de $2.100, era para a empresa estar entregando um lucro, ainda que um lucro bastante retraído, mas mesmo assim entregando lucro. Considerando o fato de que estamos falando de uma empresa totalmente verticalizada, ou seja, ela detém toda a estrutura necessária para a produção do alumínio, inclusive com uma geração de energia elétrica própria. Então alguma coisa vem acontecendo no operacional da CBA e é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. E com todo esse cenário desafiador no mercado de alumínios, isso vem trazendo uma percepção de risco maior por parte da companhia, que agora anunciou que vai realizar um aumento do capital social. Isso aqui, pessoal, é justamente a captação de recurso para reforçar o seu caixa, já que o momento é bastante adverso para a companhia. Mas será que para o pequeno acionista está valendo a pena participar desse aumento do capital da empresa? Será que vale a pena aderir a essa subscrição? Isso e muito mais eu vou tratar com vocês nesse vídeo. Lembrando que antes da gente partir para a nossa análise, eu peço que você fortaleça o meu trabalho se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like, compartilhe esse vídeo com um amigo seu que também investe nas ações da CBA, que você me ajuda bastante, e deixa um comentário para mim falando o que você vai fazer com as suas ações. Vai participar dessa subscrição, vai manter esse ativo na carteira? No final eu vou falar para você o que eu vou fazer com as minhas ações, olhando, é claro, sempre para o longo prazo. Pessoal, o primeiro ponto aqui que eu considero como positivo é a estabilização daqueles problemas operacionais que vinham acontecendo nas salas fornos da companhia desde o primeiro trimestre desse ano. Agora, um ponto importante para você entender aqui no release do terceiro trimestre é que a companhia destaca que o cenário ainda é bastante desafiador, já que existe um arrefecimento da demanda, ou seja, a demanda por alumínio global está diminuindo. Em contrapartida, a gente tem um aumento da oferta de alumínio por parte da China. Então imagina você, numa balança comercial onde existe uma retração na demanda e um aumento ainda maior da oferta do principal player do setor de alumínio, você automaticamente vai jogar o preço da cotação dessa commodity lá para as mínimas. É justamente isso que aconteceu no terceiro trimestre. Então nós estamos passando aqui pelo olho do furacão quando a gente fala do mercado global de alumínios, com retração na demanda e aumento na oferta. Então a própria empresa aqui destaca que o cenário desafiador no mercado global de alumínios influenciou nos resultados do trimestre. Porém, é válido reforçar a recuperação com relação à instabilidade operacional das salas fornos. Então isso aqui era um problema operacional que seguia no meu radar, já seria um ponto de inflexão para mostrar se a empresa estava ou não fazendo dever de casa. Então agora, como ela conseguiu resolver esse problema, já está entregando um aumento de produção de alumínio líquido na ordem de 4.000 toneladas, na comparação com o trimestre anterior. Com isso, a gente consegue ver uma estabilização aqui do volume de vendas dos alumínios primários. Entretanto, os alumínios transformados eles tiveram a retração de 7% e os alumínios de reciclagem eles tiveram a retração severa aqui de 34%. No total, a empresa ela apresenta uma recuperação interessante do trimestre passado para esse trimestre. Entretanto, na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, ainda existe aqui uma retração de 8%. Porém, a gente já vê alguns sinais de recuperação na comparação com o trimestre passado. Porém, apesar da estabilização das salas fornos e uma normalização maior do volume de vendas, os custos ainda estão em níveis extremamente elevados, pressionando aqui a margem EBITDA da companhia. Então, a gente percebe que houve retração aqui na receita líquida com a comparação do terceiro trimestre de 2022, entretanto, uma retomada na comparação com o trimestre passado. Porém, quando a gente olha para o custo dos produtos vendidos, os custos eles aumentaram demais, e até mesmo na comparação com o terceiro trimestre de 2022, onde o volume de vendas foi muito maior. Então, a companhia, obviamente, está tendo problema em lidar com os custos, pessoal. É por isso que a gente está vendo essas margens extremamente comprimidas. O EBITDA ajustado que retraiu 86%, ficando na casa de 46 milhões, isso se revertendo num prejuízo líquido de 263 milhões para a companhia agora no terceiro trimestre de 2023.
Outro ponto de atenção preocupante é justamente o endividamento da companhia. Agora ela está com alavancagem de 9,7 vezes. Lembrando, pessoal, que essa dívida líquida aqui ela cresceu demais justamente porque o EBITDA do período vem encolhendo muito. Então a empresa apresentou uma retração de 86% no seu EBITDA ajustado e é por isso que a gente está vendo essa alavancagem saltar para quase 10 vezes. O que a companhia fez relativo a isso? Ela realizou um alongamento do perfil da dívida, então ela jogou a concentração da dívida para depois de 2027. Então ela necessita que tenha um ciclo de alto do alumínio até o ano de 2026, porque se ela não conseguir, pessoal, a situação vai ficar extremamente drástica para a CBA. Agora, pessoal, existe a possibilidade de uma retomada no ciclo de preço do alumínio no médio prazo. Isso porque os estoques globais eles continuam praticamente nas mínimas. E mesmo quando a gente fala dos estoques chineses, a China está numa tendência de queda do seu estoque de alumínio. Então, mesmo com o restart das principais indústrias de alumínio chinesa, os níveis de estoque na China continuam em queda, se mantendo em patamares abaixo dos anos anteriores. Então, apesar da China estar produzindo bastante alumínio, seus estoques também estão em queda. Então, no futuro próximo, nós deveremos ver sim uma demanda global por alumínio mais aquecida. Agora, um ponto de atenção que muitos investidores estão deixando passar despercebido é o fato de 90% da receita da CBA ela vir justamente do mercado interno. E o Brasil ele tem apresentado aos poucos um crescimento na demanda por alumínio, tá, pessoal? Então, os indicadores setoriais mostram uma retomada da demanda em diversos setores, tanto no setor de venda de implementos, de produção de veículos, consumo de cimento e até mesmo na produção aqui de eletrodoméstico. Porém, como a gente tem um excesso de oferta de alumínio chinesa, inclusive aqui no nosso mercado doméstico, o prêmio doméstico por alumínio ele vem caindo bastante, principalmente na comparação com o terceiro trimestre de 2022. Então não tem como a gente fugir muito da balança oferta e demanda. Então a oferta explosiva da China, não só no setor de alumínios, tá, pessoal? Até mesmo no setor de aço a gente vê a siderúrgica sofrendo bastante agora no terceiro trimestre. Isso tem impactado bastante o nosso prêmio doméstico. Então, apesar do volume de vendas ter subido, o prêmio doméstico ele retraiu bastante na comparação com o terceiro trimestre de 2022. Então, se você tem uma retração no preço médio do alumínio, um aumento do seu custo de produção, automaticamente você vai ter um estrago no resultado, e é justamente isso que a gente viu no resultado operacional da companhia. Falei com vocês no início desse vídeo, me parece que a CBA é uma empresa que tem a faca e o queijo na mão. Ela tem todas as unidades de operação, toda a estrutura verticalizada, trabalha no primeiro quartil da curva de custos global, porém é uma empresa que parece que não está sabendo aproveitar bem os seus privilégios, né? Já que mesmo com toda essa eficiência, a empresa não está conseguindo gerar lucro com alumínio abaixo de 2.200 dólares a tonelada. Porém, estamos vendo alguns sinais muito tímidos de recuperação por parte da empresa, com um aumento gradativo aqui no volume de vendas, as salas fornos operando muito próximo da normalidade, com reflexo positivo em custos de produção. Perceba que essas salas forno não estão 100%, elas estão muito próximo da normalidade, então tem espaço para melhorar aqui na parte operacional da CBA. E outro ponto interessante é que existe uma perspectiva favorável de aumento na demanda doméstica por alumínios. Então eu mostrei para vocês que os estoques globais estão baixos e principalmente os estoques chineses. Então, apesar da China estar produzindo bastante alumínio, ela também tem um aumento na sua demanda interna, tá? Entretanto, a demanda global ela continua estabilizada aqui, não tem tanto crescimento na demanda global de alumínios por enquanto, mas com os estoques na baixa, pode ser que nos próximos 2 anos nós tenhamos aí um ciclo de valorização dessa commodity, impactando aí os lucros da companhia. Pessoal, e com esse cenário de incertezas, o BTG Pactual ele rebaixou a recomendação de compra da Companhia Brasileira de Alumínios para um preço-alvo de apenas R$ 5,00 agora. Entretanto, se a gente fala de uma ação custando R$ 3,70 no dia de hoje, teríamos aqui ainda um potencial de valorização de 35%. Porém, o cenário é bastante preocupante, tá, pessoal? Não vou enganar vocês. O próprio BTG destaca que de 30% a 40% da indústria global de alumínio não é rentável e 100% da indústria obtém retornos abaixo da média. E nesse caso, eles não têm certeza de quando os cortes na oferta irão se materializar e reequilibrar a indústria de alumínios. Porém, mesmo com esse cenário adverso, o BTG Pactual ele recomenda aos seus investidores que não venham a se desfazer dessas ações agora. E por quê, pessoal? Normalmente, os investidores com foco em teses cíclicas deveriam procurar comprar essas teses mais perto do final dos ciclos e não nos picos, né? Então você não vai comprar commodity quando ela está super valorizada, você vai comprar commodity justamente quando ninguém quer, quando as perspectivas são bastante negativas. E na avaliação do BTG, eles acreditam que esses sejam os momentos aqui das mínimas históricas do ciclo. E para finalizar, o BTG aponta que as ações da CBA poderiam facilmente valer de 2 a 3 vezes o seu preço atual num ambiente normalizado de mercado. Então a gente tem perspectivas aqui de retomada da demanda, a gente vê que os estoques globais
estão nas mínimas e a demanda chinesa ela vem crescendo aí nos últimos trimestres. Então pode ser que mais para frente nós tenhamos uma retomada do ciclo de preço do alumínio e então a CBA começa a entregar lucros novamente. Porém, até que a retomada do ciclo ela de fato aconteça, nós precisamos que o controlador ele chegue junto também, né, pessoal? Se a empresa vai se capitalizar, a Votorantim ela tem que chegar junto para melhorar a estrutura de capital da companhia. A gente está falando de uma holding com participação dentro de vários setores da economia, com empresas estratégicas, né? E nesse caso, vocês acreditam mesmo que a Votorantim permitiria que as ações da CBA virassem pó? Com certeza ela não vai permitir isso, né, pessoal? A gente está falando de uma ação cíclica que está passando por um momento extremamente desafiador agora. Temos que acompanhar de perto esse controle de custos e também essa alavancagem. Mas ela segue na carteira porque na retomada do ciclo econômico a empresa ainda pode apresentar uma forte valorização, principalmente quando a gente considera a expectativa de demanda no mercado interno, que tem apresentado sinais de retomada e é responsável por mais de 90% do resultado da companhia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, peço mais uma vez que você deixe o seu like, comente aí o que você vai fazer com as suas ações da CBA. E até o próximo vídeo.